que bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida, um programa que faz de tudo para te ver sorrir, de corpo e alma. E neste programa você terá motivos para sorrir. Nós vamos falar sobre os nossos direitos e vamos falar sobre saúde oral de uma forma que com certeza você nunca ouviu falar. Sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Eu já anunciei que o programa de hoje está inquietante. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre a questão dos direitos. Por quê? Estamos vivendo na década do envelhecimento saudável. Mas será que a sociedade, que o aparelho social está preparado para atender às nossas necessidades e os nossos direitos? Quem nos orienta, quem nos esclarece é Afonso Escosteg, que é o idealizador do movimento Sociedade Sem Idadismo. Como vai, Afonso? Boa noite, seja muito bem-vindo ao De Bem com a Vida. Muito obrigado pelo convite e vamos lá, né? Vamos a elas, né? Vamos às perguntas, Vamos né? A conversa. Afonso, antes de mais nada, existe a diferença entre etarismo e idadismo ou é tudo a mesma coisa? Não, são diferentes e é fácil de explicar. Hoje, se nós falamos a palavra etarismo, o que vem na mente das pessoas? Preconceito contra idosos. E essa expressão ela é naturalmente excludente e limitante. Por que limitante? Primeiro porque a palavra idoso ou idosa ela é um carimbo que se bota na testa das pessoas quando completam 60 anos e limita a possibilidade da gente enxergar toda a complexidade que as pessoas têm como pessoas que são, e não apenas serem classificadas por sua idade. E muitas vezes iguala também as pessoas de 60, 75, 80 anos, jogando todas no mesmo baú, digamos assim, sem possibilitar essa visão de toda a complexidade e a diversidade que as pessoas apresentam. E ela é excludente, porque quando nós falamos em preconceito, as pessoas costumam, inclusive, dizer assim, preconceito, uma ideia anterior. Previamente. Essa ideia previamente estabelecida, no conceito do idadismo, trazido pela própria ONU, na questão da década do envelhecimento saudável, ela pressupõe um tripé de formação, que é os estereótipos, que é isso que nós chamamos de pré-conceito, a questão do próprio preconceito, que são sentimentos gerados pelos estereótipos, pelas ideias que nós formamos, e daí partimos para as discriminações, e muitas vezes discriminações que ressaltam a violência que se pratica contra as pessoas idosas. Então o idadismo ele é muito mais inclusivo, porque ele permite que a gente faça programas e ações abordando lá na infância os estereótipos que são formados, já na fase mais adulta os preconceitos, os sentimentos que nós sentimos, para evitar que as discriminações aconteçam. Então, a ONU adotou a expressão idadismo, nós estamos adotando também por ela ser muito mais inclusiva. Falando em nossas lembranças, Afonso, e as nossas experiências, tu que estás assim mergulhado nesse oceano, que, como eu digo, que é o segmento que mais cresce no Brasil, inclusive no Brasil, e que com certeza será a maior fase da vida, né? Porque hoje nós estamos preparados para viver muito. E a pergunta que eu te faço é: nós vivemos e pensamos como os nossos pais ou já pensamos diferente? Não, nós já pensamos fundamentalmente diferentes, até porque a nossa geração, a partir dos boomers, né, como já, e os X e millennials, já são uma geração que começaram a trabalhar com essa mudança tecnológica toda, né, que hoje a geração chamada geração Z, que é puramente digital, que ela acha que o mundo nasceu no digital, nós sofremos essa transformação. Nós tivemos a possibilidade, de lá na década de 60, 70, de uma série de movimentos de transformação social, movimento feminista,
o movimento negro, o movimento indígena, vários movimentos LGBT. E quando a gente começa a estudar esse assunto do envelhecimento, a gente percebe que não existe um movimento que trate dessa questão não só do envelhecimento, como do idadismo. E quando a ONU lançou, já entrando na década do envelhecimento saudável... Nós já estamos nessa década. Já estamos, que essa década começou em 2021 até 2030. Até 2030. E a ONU chamou a Organização Mundial de Saúde e as suas regionais, no nosso caso a Pan-Americana de Saúde, para que fizesse uma campanha mundial contra o idadismo. E uma das propostas, uma das recomendações desse relatório que foi preparado pela Organização Mundial da Saúde é exatamente que se formem movimentos sociais no sentido de combate ao idadismo e de trazer para a pauta da sociedade a questão do envelhecimento. E isso não estava sendo feito. A gente não observa nenhum. Foi daí que veio a ideia de criar um movimento. Por isso que tu criaste esse movimento. A ideia de criar um movimento Sociedade Sem Idadismo. Não só por isso, claro, isso se originou nas enchentes, tá? No período da enchente, por experiências que eu tive acompanhando famílias. Quer dizer, né, que ele é bem recente, esse movimento. Ele é recente, ele tem 2 meses. Nossa, e vocês já fizeram... A próxima pergunta seria essa. Pelo histórico que eu vi, a gente imagina assim que ele tenha sido já planejado, mas não, ele é recente, ele tem meses. Ele tem 2 meses, na verdade, completou dia 24 agora. Na verdade, ele foi bem planejado, eu criei, né, idealizei, fiz o site, fiz toda a situação. E, em função da questão da enchente, eu escrevi uma crônica, até pela situação que eu acompanhei, que eu participei, uma família lá na Vila Farrapos, de uma colega. Eu estive lá no primeiro dia que ela conseguiu retornar à casa e eu abri junto com ela a casa. É simplesmente terrível a gente ver o que acontece numa situação dessas e o que acontece com as famílias. Sim. E a mãe dela é uma pessoa também já idosa, com algumas dificuldades de saúde, e outras situações durante aquele período, e vendo que a própria a prefeitura demorou muito para abrir um abrigo só para idosos, levou mais de 20 dias. Então, uma série de circunstâncias me fez perceber que não estamos preparados para lidar com a questão do envelhecimento. E as políticas públicas que deveriam atentar para esse segmento? Aí vem uma questão importante. Nós temos bastante assim, políticas públicas, vamos dizer. Mas são políticas que vão cuidar, muitas vezes, da saúde, vão esparramar academias ao ar livre para que as pessoas idosas possam praticar alguma atividade, mas não existe uma política social, eu não falo nem pública, social no sentido de dizer, gente, estamos envelhecendo como sociedade e a própria sociedade não está se mexendo para isso. Nós não estamos ainda nos encarando como uma sociedade que envelhece. Essa que é a grande realidade. Então, a política pública, além de ser uma política voltada para aspectos mais práticos, que são necessários, saúde, enfim, uma série de situações, nós precisamos também de uma mudança cultural que traga para a pauta da sociedade a discussão sobre como nós queremos ser essa sociedade envelhecida lá na década de 50. Em 75, quase 50% da população brasileira vai ser idosa. Os jovens de hoje, de 20 anos, serão idosos daqui a 50 anos. Como nós queremos essa sociedade? Vamos deixar que eles cheguem aos 60 anos para se pensarem? Não. O nosso dever, acho eu, é como já pessoas que estão nessa situação comecem a pensar agora que sociedade nós queremos deixar para esses jovens que serão as pessoas idosas no futuro. E não temos isso ainda. Perfeito, perfeito. Você que nos assiste, que inclusive recebe esse programa, sabe, Afonso? Esse programa ele é pensado exatamente para esse público da geração 50 a mais. E para aquelas pessoas que ousam pensar o futuro e querem chegar nessa fase, nesta etapa, vivendo de uma forma plena.
Quem nos ouve e quiser saber mais a respeito desse movimento maravilhoso que tu estás edificando, né? Tu criaste e agora está trabalhando Tem com uma muito mais equipe, gente. trabalhando, sim, uma equipe, né, que está contigo. A gente pode colocar o Instagram aqui para as pessoas visitarem. Nós temos o Instagram, que é @idadismo. Nós vamos colocar aqui. Tem o site, que é o idadismo.net, com bastante informações, nós temos o que a gente chama dos colaboradores, que são as pessoas que gostam de escrever sobre esse tema, então tem todo um portal ali que a gente publica, né? E temos também o Facebook, que é Sociedade Sem Idadismo. Depois eu posso até te passar também por escrito. Aí, nós nós vamos colocar o Instagram. E você que está conosco nessa conversa, faça uma visita no Instagram. Nossa, é um descortinar de informações e de experiências que o Afonso Skosteg e toda a sua turma e todo o seu time estão colocando ali muita mente e coração para que a gente pense, né, Afonso, num futuro que venha saudável, que venha pleno e que venha cheio de respeito aos nossos direitos. Teu recado final para o nosso público, que é o público do movimento. Não, eu fico agradecido até pela oportunidade que tu está proporcionando, né, como membro do grupo lá do movimento, né? De carteirinha. E que a gente faça isso, que a gente consiga, através do movimento, que muito embora seja ainda jovem, digamos assim, porque o idadismo tem isso, o idadismo ele é mais amplo, né? Nós temos a questão do idadismo contra os jovens, que sofrem problema no mercado de trabalho, uma série de situações. E que a gente possa, então, através desse movimento, na medida em que ele crescer, causar essa mudança cultural na nossa sociedade e trazer a questão do envelhecimento saudável, envelhecimento ativo e do idadismo para as discussões dentro da nossa sociedade. Muito obrigado. Imagina, nós é que agradecemos. O Afonso vai ser um dos nossos colunistas, porque esse é um assunto, né? Envelhecer é uma bênção e feliz de quem faz aniversário. Muitíssimo obrigada. Eu te agradeço. E fique ligado. Depois dos nossos comerciais, a gente vai trazer uma pauta exclusiva sobre sorriso, sobre saúde e sobre menopausa. Tudo a ver. Você já parou para pensar sobre a relação menopausa e saúde oral? 1, 2, 3, qual é a sua resposta? Pois a doutora Sabrina Santa Fé, que é cirurgiã dentista, é mestre em prótese dentária, ela traz verdades científicas e, olha, absolutamente interessantes, porque a gente possa sorrir. Nós vamos viver mais tempo e se viva esse tempo sorrindo. Como vai, doutora, de bem com a vida? Muito bem, de bem com a vida. Uma boa noite a todos. Eu achei bem interessante a gente trazer essa pauta hoje, porque ainda hoje as pessoas não conseguem perceber que a saúde sistêmica e a saúde oral, elas são uma só. A gente não percebe que o corpo, ele é um complexo único. E cada vez mais as pessoas começam a se dar conta de que tanto problemas bucais acabam interferindo e desencadeando doenças sistêmicas, como as alterações sistêmicas alteram a condição de saúde oral. E algumas alterações da menopausa, elas atingem diretamente a saúde oral. Pois, interessante. E xerostomia, é esse o nome certo? Parece um palavrão, doutora. A gente tem 3 situações específicas que são geradas pela menopausa, que alteram muito a nossa saúde oral, que são a xerostomia, que é a boca seca. A gente tem a redução da produção do fluxo salivar. A gente tem uma alteração de metabolismo ósseo importante também,
e uma alteração na produção de colágeno e elastina. Quero insistir um pouquinho na questão da boca seca. A boca seca, a gente perde a salivação, ou seja, fica sequinha. E as fotos são assustadoras. Como que tem algum sinal para não deixar a situação tão avançada? A boca seca ela traz muito mais problema do que a gente possa imaginar, porque a saliva ela é responsável não só pela proteção da boca, como também pela lubrificação. Então, assim, ó, a boca seca pode gerar dificuldade na articulação das palavras, traz muito desconforto para os pacientes. Essa boca seca também vai nos gerar problema de proliferação exagerada de micro-organismos. A gente acaba tendo uma tendência maior acúmulo de placa bacteriana, porque a gente não tem aquela saliva protetiva disponível. Com isso, a gente tem aumento da concentração de tártaro, a gente tem pacientes que começam a relatar mau hálito. Mau hálito. A gente começa a perceber alteração até em língua, né, que começa a ficar mais saborrosa. A gente pode ter aumento das cáries nesses pacientes. Então, assim, ó, o sintoma, a pessoa percebe que a boca está mais seca, tem menos fluxo salivar. As consequências são inúmeras e elas vão se somando a outras situações que vão acontecendo, que são aqueles outros itens que eu citei anteriormente, e todas essas situações combinadas podem gerar problemas bem graves do ponto de vista de saúde oral. A senhora também sinalizou com a questão de que pode haver uma perda dos tecidos ósseos e aí pode acabar implicando na perda dentária ou não chega tanto? Pode chegar. A gente tem que pensar de novo, sempre aquela história, né? Vocês imaginam o seguinte, na menopausa, o que a mulher logo pensa? Preciso fazer densitometria óssea. Uhum. Posso ter osteopenia, osteoporose. Quem sustenta os nossos dentes na boca? Quem sustenta os nossos dentes na boca é o tecido ósseo e os tecidos periodontais, tecidos gengivais associados. Se eu tenho perda óssea no corpo todo, por que eu não vou ter perda óssea na boca? Mas nunca ninguém nos diz isso. A gente não pensa nisso. Exatamente. Mas assim, ó, uma das coisas que as pessoas às vezes percebem, uma queixa comum dos pacientes, eles começam a perceber que fica um espacinho entre os dentes junto à gengiva, que a gente chama de black space, aquele escurinho, porque aquela pontinha da gengiva vai desaparecendo. Aquilo ali já é uma prova de que a gente está tendo uma perda óssea na cavidade oral. Porque aquela pontinha de gengiva fica ali porque ela tem uma estrutura de uma crista óssea que segura ela ali. Conforme aquele ossinho vai reabsorvendo, aquele espacinho vai surgindo. Tem pacientes que têm doenças periodontais, que têm mais tendência a desenvolver um processo inflamatório mais intenso, e esse processo inflamatório ele pode ser pré-menopausa, pode aparecer em qualquer fase da vida adulta. Mas esse processo se agrava com a menopausa, porque tu começa a ter uma reabsorção óssea maior do que uma formação óssea. E isso pode aparecer como mobilidade dos dentes, por exemplo. Os pacientes chegam, olha, minha queixa principal é que esse meu dente está frouxo. Por que esse meu dente está frouxo? Porque os tecidos que sustentam ali estão sendo perdidos. E é muito interessante, e eu acho confuso às vezes até falar muito isoladamente sobre esses assuntos, porque a gente começou falando da boca seca, né? E aí eu falo que a gente tem uma maior proliferação bacteriana, um maior acúmulo de tártaro, de cálculo. Esse tártaro, ele é um agressor para essa gengiva, para esse tecido ósseo, e ele aumenta a perda óssea. É uma cadeia. Aí eu tenho uma parada do estrogênio, que é um dos principais hormônios que param na menopausa, que vai desregular todo esse nosso metabolismo ósseo. E aí eu vou ter muito mais reabsorção óssea do que neoformação óssea, porque normalmente a gente tem um sistema dinâmico em equilíbrio, e a gente perde esse equilíbrio. E aí uma paciente que daqui a pouco ela tem esses dois sintomas associados, ela tem a perda óssea por causa da reabsorção, ela tem o processo de envelhecimento associado, que é independente da menopausa, então tem menor absorção de cálcio, a pele já não produz tanta vitamina D, aí eu tenho uma redução de fluxo salivar com o aumento da proliferação bacteriana, com o aumento do cálculo,
E esses fatores vão se somando e a gente pode desenvolver problemas bem sérios, quadros bem intensos de doença periodontal. Então, de repente até atropelei um pouco os Não, assuntos, o mas é pensamento está muito porque, para claro. mim, eu consigo dividir eles claramente, mas eles, em algum momento, eles se juntam. É um processo, né, É um doutora? processo. E é de novo aquilo, a gente tem que começar a parar e pensar, raciocinar, porque as coisas, elas estão todas interligadas. É um A sistema. gente não tem só uma menopausa, a gente tem também processos de envelhecimento que são comuns a homens e mulheres acontecendo em paralelo a essa menopausa, que vão ser potencializados ou vão potencializar esses sintomas. Perfeito. E a gente ainda tem todas as características individuais, porque eu vou ter pacientes que vão ter todos os sintomas possíveis, tem uns que não vão ter nenhum sintoma, vão ter diferentes intensidades, mas eu acho que assim o mais relevante, o mais importante nessa conversa é que a gente tem essa noção do quanto essas alterações hormonais, de novo, lembrando, nós somos um todo, o nosso corpo é um todo. Separar boca do resto Não tem como. não tem como. A gente separa, mas é tudo uma coisa só. Então, quando tu começa a perceber que esses processos eles são interligados, tu começa a ter condições de tomar atitudes para prevenir eles. Eu iria, na verdade, até gostaria de voltar um pouquinho. No primeiro bloco, nós falamos no movimento de direitos da pessoa idosa com o Afonso, né? E sem querer a gente faz uma analogia que na saúde também é um processo, né? Assim como nós temos que trabalhar a questão dos direitos da pessoa idosa e de outros segmentos, na saúde a gente também tem que cuidar dos dentes hoje, cuidar da boca hoje, porque na verdade vai estar cuidando do corpo, né? E para evitar que esses males prejudiquem a pessoa, o que pode ser feito nesse caminho? Eu acho que aí nós temos mais coisas envolvidas ainda, né? A gente volta, então, àquela conversa anterior que vocês tiveram. A gente tem um aspecto psicológico, né? Que a pessoa envelhecer não é fácil na nossa sociedade. Aceitar o próprio envelhecimento não é fácil. Então, a primeira coisa é entender que tu pode envelhecer saudável, procurar ajuda. Existem diversas terapias de reposição hormonal. Endocrinologistas são normalmente os médicos mais indicados para fazer essas reposições. Do ponto de vista odontológico, o dentista, a gente tem algumas ações simples, como instrução de higiene oral adequada para o meu paciente, profilaxias, limpezas dentárias mais frequentes, estar atento aos sinais. A gente pode fazer suplementação de vitamina D para ajudar nessa perda, tentar melhorar essa absorção do cálcio que começa a reduzir. Então, assim, ó, é uma abordagem multidisciplinar com algumas ações muito simples, como mudanças de hábitos de vida. A boca seca. A boca seca, ela vem por uma redução de produção de fluxo salivar. Mas um paciente que está bem hidratado, um paciente que toma um mínimo de 2 litros de água por dia, ele vai ter menor consequência do que um paciente que não bebe água. Um paciente que tem uma alimentação saudável, que consome uma quantidade adequada de cálcio, ele vai estar melhor do que um paciente que não consome. Eu acho assim, ó, quando a gente chega nessa fase, na fase da menopausa, a gente também percebe muito um histórico da vida desse paciente. Todos os bons e maus hábitos desenvolvidos durante toda a vida dele vão refletir nesse momento. Claro. Tanto interferindo na forma como os sintomas vão aparecer ou não vão aparecer, como na capacidade reativa desse paciente para se recuperar desses sintomas. E eu acho que isso assim, é importante também, até porque o jovem já comece a pensar que o adulto de hoje ele vai ser um idoso de amanhã. A mulher hoje que está plena no seu auge, ela vai estar na menopausa amanhã. E todos os cuidados que ela tiver hoje vão refletir depois.
ao mesmo tempo não deixar de pensar que quem, por um acaso, chegou até aqui, está nessa fase, está passando por dificuldades e não teve esse cuidado prévio, existem tratamentos. Exatamente. Então, quem já está com o dente frouxo ou sente aquele mal-estar, né, até não conseguir articular bem as palavras, existe uma luz no fim do túnel, ou seja, dá para tratar? Sempre existe. Graças a Deus, hoje, a medicina, a odontologia, a gente tem muitos recursos disponíveis, né? As mulheres fiquem atentas, né? Perceberam o surgimento de mau hálito, alguma mobilidade, sangramento gengival aumentado, dificuldade de articulação de palavras, qualquer desse tipo de alteração, aspecto gengival, todas essas coisas podem ter uma relação com essa perda hormonal e também com fatores locais, porque, de novo, é muito difícil a gente separar as coisas. Mas quando a gente está atento aos sinais, procurando o profissional certo, ele vai fazer a parte dele. Por exemplo, o paciente que chega até mim, eu vou fazer essa parte odontológica, de procedimento, que eu posso fazer naquele momento, e já vou orientar esse meu paciente para que ele vá para o seu ginecologista ou para um endocrinologista para compensar a questão hormonal, porque, de novo, o equilíbrio de todo o nosso corpo é essencial para que a gente tenha cada partezinha dele funcionando de forma adequada. Perfeito. Você que está conosco no De Bem com a Vida e sabe que aqui neste momento a gente pensa no nosso bem-estar e já sabe, doutora Sabrina, a gente sempre fala que envelhecer é uma benção, né? Envelhecer é uma benção. Só não envelhece quem partiu antes. Então, assim como a gente tem aquele cuidado com a casa, tem o cuidado com a roupa, tem o cuidado com o celular, é importante também que se tenha um cuidado com a boca e com o sorriso, porque a boca faz parte do corpo, né, doutora Sabrina? A boca faz parte do corpo e um sorriso, ele é essencial para a apresentação de qualquer pessoa, para a autoestima das pessoas. Uma pessoa que não consegue sorrir, que fica constrangida em sorrir, ela tem uma carga emocional muito negativa que vai atrapalhar todo esse processo de envelhecimento que pode ser tão feliz, tão saudável, tão bem aproveitado. E para isso a gente precisa de um belo sorriso, a gente precisa poder sorrir com confiança, a gente precisa poder aproveitar os pacientes no envelhecer. Cada vez mais a alimentação passa a ser um grande prazer, a reunião com a família, aqueles momentos dos almoços de domingo, que esse paciente tenha felicidade em sorrir e qualidade na hora de se alimentar, podendo comer um bom churrasco com a sua família, sendo feliz com seus entes queridos. E com essa mensagem de otimismo, nós vamos ficando por aqui, agradecendo o prazer e a honra da sua companhia. Pense nos seus direitos e pense também no direito que você tem de sorrir para a vida. Até o nosso próximo De Bem com a Vida.